Mas por que eu estou dizendo isso? Porque eu sou uma pessoa que amo criança. Criança dá trabalho, mas criança enche o ambiente de alegria. Vocês já imaginaram um mundo sem criança? Eu assisti a uma série um tempo atrás, em que um casal se mudou para uma cidade em que não havia criança. Isso é muito estranho. As crianças trazem leveza, trazem alegria. São difíceis, mas trazem muito mais alegria, leveza. O ambiente fica melhor, fica mais gostoso. Eu sou apaixonada por crianças, amo observar as crianças brincarem, brincar com as crianças. Mas eu preciso chamar a nossa atenção para essa faixa etária, porque as nossas crianças estão sob ataque. Sob ataque constante do inimigo. Ataque do inimigo nas redes sociais, ataque do inimigo através de ideologias completamente aversas e contrárias à palavra de Deus. E nós, enquanto igreja, nós precisamos entender o nosso papel. Porque enquanto cristãos, nós entendemos que cuidar das crianças é uma responsabilidade de todos nós. Não é apenas para os pais. Nós, que somos discípulos de Cristo, nós precisamos aprender com Cristo que as crianças têm um valor muito importante para o reino de Deus. E ao fazer esses alertas, eu gostaria de contar com o amor dos irmãos por mim, nesse momento. Porque eu vou falar isso com muito amor e temor. Mas eu quero que você prepare o seu ouvido e o seu coração para receber isso com muito amor também. Porque não sou eu que vou dizer. Quem vai dizer isso é a palavra de Deus, tá? Então, para a gente começar esse alerta, que não é o tema da mensagem ainda, são só alertas, eu queria ler com os irmãos a palavra de Deus que está lá em Mateus 19, do 13 ao 15, que conta a história em que Jesus abençoa as crianças, que diz assim: depois trouxeram crianças a Jesus para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas. Mas os discípulos os repreendiam as crianças. Então disse Jesus: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Depois de lhes impor as mãos, partiu dali. Quando eu parei para meditar nesses versículos, irmãos, a analisar, a estudar, a ver o que o Senhor tem a falar, eu percebi aqui que há duas responsabilidades distintas que o Senhor nos mostra a partir desse texto tão curtinho. O texto começa dizendo assim, depois trouxeram crianças a Jesus. A Bíblia diz que Jesus estava pregando para uma grande multidão na Judéia nessa ocasião. E no meio dessa multidão havia famílias e havia crianças pequenas. E os pais que estavam ali, eles levavam essas crianças até Jesus, porque elas queriam que Jesus tocasse, que Jesus abençoasse aquelas crianças. Então, a primeira responsabilidade e o primeiro alerta que eu tenho a dizer para os irmãos nessa noite é que a responsabilidade de conduzir as crianças a Jesus é dos pais. A Bíblia diz que os pais levaram as crianças a Jesus. Então, essa responsabilidade, meus amados, não é do pastor, não é da pastora, não é da Emiliane. Essa responsabilidade é dos pais. Há muitos irmãos que dizem assim: pastor, eu não vou hoje para a igreja porque eu não tenho com quem deixar o meu filho. Não deixe, irmão, pelo amor de Deus. Traga o seu filho. Traga o seu filho à igreja, porque essa é a sua responsabilidade. Trazer o seu filho para o Senhor. A partir do momento que você não traz, você está fazendo a mesma coisa que os discípulos fizeram. Você está impedindo que o seu filho, que a sua filha conheça o Senhor, seja tocada e seja abençoada pelo Senhor. Essa responsabilidade é sua, porque a Bíblia diz: ensina a criança no caminho em que deve andar. Não é também dizer: vai, a tia vai te levar. A Bíblia diz que não é para você apontar o caminho, é para você ensinar enquanto caminha com ela, enquanto você atrás. Os pais levaram as crianças até Jesus.
Mas eu não vou me limitar a levar as crianças a Jesus apenas no contexto da igreja. Porque em algumas ocasiões, a gente até traz as crianças para a igreja. Mas a depender daquilo que a gente tolera e do que a gente faz com elas aqui, a gente pode fazer com que elas se aproximem de Jesus ou não. Criança, gente, criança é criança. Criança tem muita energia, criança chora, criança grita, criança corre, isso é normal. É normal. E é muito difícil para uma criança ficar 2 horas parados, sentados, não é verdade? É impossível, eles não são robô. Por isso que a gente tem a nossa salinha da criança. Porque lá, na metade do culto, eles vão ouvir a palavra numa linguagem deles, num tempo reduzido, com brincadeiras, com lições. Mas a outra metade é o momento de adoração e a gente entende que esse momento é precioso demais para as nossas crianças. Que elas precisam estar aqui e que elas precisam vivenciar esse momento. Então, quando é que a gente pode, mesmo trazendo a criança para a igreja, impedir com que Jesus a toque? Quando a gente deixa com que ela seja levada pela distração. Querido, é preferido que seu filho grite, chore e corra dentro da igreja do que ele fique no celular. Quando ele está no celular, ele fica completamente desconectado do que está acontecendo. Ele está no meio da multidão, mas ele não pode e ele não vai ser tocado por Jesus, porque ele está ali, mas não está. Ele está de corpo presente, mas a cabeça está longe. Vocês entendem isso? Você precisa levar mesmo, levar de tal modo, tão perto, a ponto de Jesus tocar e abençoar o seu filho. Então, de nada vale ele estar aqui, se ele não está com atenção aqui, se ele não está vendo o que está acontecendo. Às vezes a gente acha que eles não entendem. Eles entendem tudo. Eles reproduzem tudo. Emiliane me diz que uma das brincadeiras na salinha das crianças é dizer assim: hoje eu vou ser a Ruth. E eles vão cantar que nem a Ruth canta. Não, hoje eu quero ser a Sara. Por quê? Porque eles observam. Eles estão atentos. Então, é responsabilidade dos pais levar as crianças a Jesus. E eu vou além do contexto de igreja, porque na igreja eles ficam 2 horas. 2 vezes na semana, é muito pouco. O convívio que eles têm é com vocês, é com a escola. Levar a criança até Jesus é apresentar Jesus para ela. E é sua missão ensinar. É orar com essas crianças. É ler a Bíblia com essas crianças. É fazer culto doméstico. É você que precisa discipular o seu filho. Essa é uma responsabilidade dos pais. Sabe por quê, irmãos? Porque a Bíblia diz que os filhos são herança. É sua herança? A Bíblia diz que o filho é seu. O verdadeiro cristão, ele não cria o filho para ele mesmo. E de maneira nenhuma, está repreendido em nome de Jesus, ele cria filho para o mundo. Ele cria filho para o Senhor. Porque os nossos filhos, futuramente os meus, calma, são herança do Senhor. Eles pertencem ao Senhor. Imagina que eu tenho uma Ferrari. Alguém diz amém? É minha a Ferrari, é minha. E eu empresto a Patrícia. Eu disse: Patrícia, tu cuida da minha Ferrari. Ela é minha herança. Mas tu vai cuidar. Patrícia vai usar a Ferrari como se ela estivesse andando no palio. Cheio de menino. Dando, como é que a gente diz? Cavalo de pau. Não, por quê? Porque não é dela. Se a Patrícia é uma pessoa sábia, ela vai dizer: isso não é meu. Eu preciso prestar conta disso. Eu estou apenas cuidando por um momento. E é isso que os filhos representam. Você está apenas cuidando, mas é você que vai prestar conta da vida deles para o Senhor. Porque eles pertencem ao Senhor. O Senhor conta com as nossas crianças. Se não forem as crianças, não haverá um futuro para a igreja, irmãos. Essa é uma missão, é uma responsabilidade muito séria e precisa ser levado de forma séria. Isso precisa ser a prioridade. Discipular, apresentar Jesus para essas crianças, fazer com que essas crianças amem o Senhor, fazer com que essas crianças entendam o valor de estar na presença do Senhor,
conduzi-las, fazê-las com que elas fiquem tão perto do Senhor, que o Senhor toque nelas e elas sejam abençoadas. Amém? Mas o texto não para por aí. A Bíblia diz que os pais queriam levar e os discípulos impediam. Porque criança, como eu disse, criança é criança. Criança dá trabalho, é assim mesmo. Mas os discípulos queriam blindar o Senhor desse trabalho. Sabe quem são os discípulos, irmãos? Somos nós. Somos nós enquanto igreja do Senhor. E nós não podemos impedir com que as crianças estejam no nosso meio. Tem gente que diz assim, não, nós precisamos receber bem as crianças, porque se a gente receber bem as crianças, a gente vai receber bem as mães. Não, a gente precisa receber bem as crianças, porque o Senhor nos diz que nós não podemos impedir com que elas cheguem até eles, porque o reino dos céus pertence às crianças. Amém? Então é nosso papel enquanto igreja facilitar o encontro dessas crianças com Jesus. Essas crianças serão sempre bem-vindas nos nossos cultos, nos nossos encontros com o Senhor, e é nosso papel. Eu sei que enquanto igreja, a gente já tem avançado um pouco no cuidado com as crianças, mas a gente precisa avançar mais. Porque eu acho que a igreja brasileira tem perdido um pouco a nova geração, porque a gente não tem investido recursos no lugar certo. A gente precisa investir ainda mais nas crianças. O lugar em que as crianças ficam precisa ser o lugar com a melhor estrutura da igreja. Tudo precisa ser muito bem pensado, muito bem organizado, as pessoas precisam ser capacitadas e nós estamos avançando, e eu creio que no ano de 2026 a gente vai avançar ainda mais. Nós já estamos pensando no ano de 2026 e no que a gente tem bolado para semear a semente do Evangelho no coração das crianças de forma ainda mais excelente, ainda mais intencional. Para isso nós precisamos que a igreja abrace essa ideia. Abrace, ame as crianças. Eu sei que elas causam algum tumulto, mas glória a Deus que elas estão causando tumulto aqui. Ainda bem que elas estão chorando aqui, que elas estão correndo aqui. Ainda bem que elas não estão chorando no hospital, que elas não estão chorando num bar esperando o pai ou a mãe. Graças a Deus que elas estão na igreja. Glória a Deus por isso. E o nosso coração precisa se alegrar. E nós precisamos facilitar ainda mais o encontro dessas crianças com o Senhor. Nós precisamos de mais pessoas com o coração tão servo, a ponto de abrir mão do conforto e do bem-estar do templo para cuidar dessas crianças. Porque, irmãos, nós temos poucas guerreiras. Poucas. E elas ainda são alvos de muitas críticas. São poucas que querem abrir mão do conforto de estar aqui no templo, ouvindo uma palavra, recebendo do Senhor, para cuidar das crianças. Se você fica doido em casa, que é 1 ou 2 ou 3, lá são 20 ou mais. E não tem espaço para correr. Você imagina um negócio desse? Eu imagino, ainda tenho lembranças, estou tentando me curar. Mas alguém precisa ficar, alguém precisa semear a mensagem no coração dessas crianças. E nós precisamos nos envolver nessa missão, queridos. Se você não tem o chamado, se você não está disposto, pois também não critique em nome de Jesus. Vamos orar e abençoar por essas pessoas que se dispuseram a isso. Não são pessoas perfeitas, mas são pessoas que abraçaram essa missão e atenderam esse chamado de Deus e estão fazendo essa obra tão importante. Então vamos ajudar, vamos honrar, vamos entender que a partir do momento em que nós entregamos as nossas crianças para essas pessoas, nós estamos dando para elas a autoridade para que elas corrijam os nossos filhos. Não se preocupe, ninguém vai bater, ninguém nunca bateu, nunca aconteceu. Seu filho não é maltratado, quem diz isso é o inimigo, essa pessoa está sendo usada, isso não acontece. Mas limites são estabelecidos. Porque senão, a criança vai bater na outra. Porque senão, ninguém escuta, ninguém aprende nada, ali se torna um caos. Limites precisam ser estabelecidos e serão estabelecidos pelas pessoas que estão ali. Quem é professor sabe disso. Ale, hoje é muito mais difícil ser professor, não é? Por quê? Porque os pais querem colocar as crianças na escola,
como se fosse um depósito de criança, mas lá a gente é para fazer ciranda, cirandia e cumprir todas as vontades. A partir do momento que a gente estabelece regras e limites, meu filho não, é seu filho. É criança, é pequenininho, mas é pecador, irmão. A Bíblia diz que em pecado nós fomos concebidos. É carente da misericórdia de Deus, precisa ser convertido. A Bíblia diz que a loucura está no coração da criança. E a disciplina precisa eliminar a loucura do coração. É a Bíblia que diz, não sei o que estou dizendo, não. Se a Bíblia diz, é verdade, não é não? Cristão não é aquele que crê na palavra do Senhor? Não estou falando o que eu penso, estou falando o que a Bíblia diz. Então, alguns limites precisam ser estabelecidos. Olha, criança, não bata na cabeça do outro. Não faça da cabeça do coleguinha bateria. Vamos ficar aqui. Quando for hora de ir embora, todo mundo vai. Amém? Ah, mas a minha filha, minha criança não está querendo ir para a salinha. Vamos analisar o que está acontecendo? Será que ela não quer ir na salinha porque não está gostando da tia? Ou será que é porque se ela ficar aqui, ela vai ficar o tempo todo no celular? Porque criança é esperta, criança faz uma leitura. Para ela é muito mais legal ficar no celular porque ela já está acostumada. Ah, a criança não quer ir para a salinha porque se ela sabe, se chorar, ela vai ficar o tempo todo correndo lá fora, você olhando e dando pirulito, chilito e batom garoto. O que uma criança vai escolher, irmãos? Ficar ouvindo a palavra de Deus lá dentro, ter momento para cada coisa, ou ficar com você lá fora, você assistindo ela correr, comer batom garoto e dar cheetos? Ela vai escolher ficar lá fora. Então preste atenção, será que ela não quer entrar? Porque esse tem sido o seu comportamento e criança te estuda demais. Eles são inteligentes. Uma criaturinha de 2 anos que aprende um idioma ou a língua inteira é muito esperto. Criaturinha de 1 ano que anda, meu povo, é muito inteligente. Eles fazem uma análise completa de você. Completa. São mais sabidos que a gente. Então esse é o alerta. Enquanto igreja, vamos facilitar o encontro. Vamos amar as crianças que estão no nosso meio. Vamos acolher essas crianças. E o último alerta que eu tenho para os irmãos está lá em Mateus 18:6. A gente vai ver o restante desse texto. Mas Mateus 18:6 diz assim: se alguém fizer tropeçar, isso aqui é Jesus falando, não sou eu, viu? Pelo amor de Deus. Se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, olha o que Jesus diz. Jesus é amoroso, né? Ah, ele morreu para me salvar. Ele é tão bonzinho. Jesus é paz e amor. Olha o que ele diz. Melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. É pesado, né, meus irmãos? É pesado. Por quê? Por que Jesus está dizendo isso? É melhor tu colocar uma pedra no teu pescoço e se afundar do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Jesus estava falando das crianças. E o que é fazer tropeçar? Você sabe que é induzir ao pecado. E ele estava falando isso para os discípulos. Quem são os discípulos de Jesus? Somos nós. Deus me livre, Raquel, de induzir uma criança a pecar. É? Vamos analisar. Será que você aplaude e compactua com alguns comportamentos que não são cristãos do seu filho? Ou de uma criança que você convive? Ou de uma criança que está sob o seu cuidado? Ou de uma criança da sua igreja? Será que quando a criança diz um palavrão, você corrige ou você acha engraçado? Meu Deus, que engraçado! A criança pequenininha bota a mão no joelhinho e vai assim, ó, descendo, dançando um funkzinho. Aí você, tão bonitinho. Tão bonitinho. Será que você tem reforçado esses comportamentos? Isso é pecado, é pecaminoso. Ou não é pecado? Deixou de ser pecado dizer palavrão só porque uma criança diz? Deixou de ser pecado dançar músicas indecentes só porque uma criança está dançando? E nós estamos curtindo, aplaudindo, reforçando esse comportamento ou não? Isso é induzir ao pecado. Ai, mas tu tá com a roupa tão linda. Que linda! A criança tá com cropped e mini saia. Roupa adulta que sexualiza o corpo da criança. Será que nós não estamos induzindo o pecado no coração dessa criança? Será que nós não estamos reforçando esse comportamento? O que será que a gente diz na frente das crianças?
O que será que a gente assiste na frente das crianças? Será que nós temos falado bem ou mal da igreja na frente das nossas crianças? Será que nós temos falado bem ou mal dos nossos pastores, dos nossos irmãos na frente dessas crianças? Elas absorvem tudo. Aí às vezes você diz, ela não quer ir mais. Mas tu tem falado bem ou mal? É a mesma coisa da mulher que casa com o marido que é descrente. Ela diz, irmão, eu oro há tantos anos para esse meu marido se converter. Hoje Jesus é uma peleja e ele não vem. Mas a mulher só fala mal do pastor, só fala mal da igreja, só fala mal dos irmãos. Ele não vai vir nunca. Porque ninguém quer estar num lugar onde você só fala mal. Tem um ditado no interior que diz, quando você quer pegar uma galinha, você não diz show. Não tem? Aí a pessoa passa o dia todo de show. Aí, Senhor, por favor, converte o meu marido. Senhor, converte a minha criança. Eu quero tanto que a minha criança vá para a igreja, Jesus. Aí tá, ele fala mal da igreja. Será que nós não estamos induzindo as nossas crianças a pecarem contra o Senhor? Irmãos, a gente precisa avaliar a nossa postura. Porque as crianças nos leem o tempo inteiro. Sabe o que eu fiz ontem? Eu estava cansada. Vim com um salto. Cheguei lá na salinha das crianças. Eu não disse nada. Eu tirei a minha sandália. Sabe quantas quiseram tirar a sandália? Quase todas. Eu disse para elas tirarem a sandália. Eu pedi, eu mandei, eu tirei. E porque eu tirei, elas quiseram tirar. E foi uma peleja que tinha uns que o cadastro estava amarrado, mas eles tiraram, porque eu tirei. Nós, muitas vezes, somos a Bíblia que as crianças estão lendo. Você tem noção disso? O que é que elas leem de Cristo quando olham para as nossas vidas, irmãos? Será que isso não é induzir ao pecado? E a Bíblia diz que é melhor que coloque uma cordinha no pescoço do que induzir o pecado no coração dessas crianças. É muito séria a nossa responsabilidade, não só enquanto os pais, mas enquanto igreja do Senhor. Essa é uma missão de todos nós, porque o Senhor ama as crianças. O Senhor quer abençoar as crianças. A Bíblia diz que das crianças é o reino dos céus. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Então eu queria deixar esse pequeno alerta no coração dos irmãos. Agora a gente vai para a mensagem. Amém? Eu vou ser rápida, irmãos, eu prometo. Essa aqui foi só uma breve introdução. Amém? A gente vai continuar a leitura daquele texto lá em Mateus 18, do 1 ao 4, que diz assim. Naquele momento, lembra desse texto que eu acabei de dizer para os irmãos? Aquele que fizer tropeçar um desses pequeninos, é melhor amarrar uma corda e pular no mar, certo? Esse versículo tem um contexto, e a gente vai ver o contexto dele agora, que diz assim, lá em Mateus 18. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou no meio deles e disse, eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E para nós que estamos aqui, a mensagem é como crianças. Depois de eu deixar esse alerta no coração dos irmãos, eu quero falar sobre isso. Porque há um tempo, há uma pergunta que ecoa no meu coração em todos os dias das crianças. Há muitos anos. Eu lembro que a primeira vez que essa pergunta ecoou no meu coração foi em 2019. E eu estava dirigindo e essa pergunta veio ao meu coração e foi o Espírito Santo. E eu chorava. Porque é muito comum a gente perguntar para as crianças o que elas querem ser quando crescer, não é? Eu lembro que uma vez eu estava numa festa de ABC e aí tinha lá o que a criança quer ser quando crescer. Aí tinha um que queria ser motorista do caminhão de lixo. Jamais esquecerei. São sonhos simples de criança. Mas a gente pergunta o tempo todo, o que vai ser quando crescer? Mas a pergunta que ecoou no meu coração há uns anos é, o que você tem deixado de ser depois que cresceu? Sabe por quê? Porque essa era a pergunta que Jesus estava fazendo para os discípulos. Os discípulos, os adultos daquela situação,
eles chegaram para Jesus com uma pergunta muito importante. Só que não. Senhor, mas quem é que vai ser o maior? Tem coisa que seja mais representativa de adulto do que isso? Saber quem é que é o maior? Quem é que é o melhor? Quem é que vai mandar em quem? Isso não é coisa de adulto? Isso é muito coisa de adulto. E aí os discípulos chegaram para Jesus, depois de ver Jesus curar, libertar, transformar, restaurar. E a pergunta importante que eles queriam fazer é: quem é que vai ser o maior no reino dos céus? Não era quem é que vai entrar. Não, porque eles já se sentiam lá dentro. Era quem é que vai ser o maior. E Jesus pega uma criança no meio da multidão para ensinar uma lição de humildade para os discípulos. Para dizer, olha, eu não estou preocupado com o que vocês vão ser. Vocês deviam se preocupar com o que vocês deixaram de ser. Vocês deixaram de ser como crianças. Será que ao longo da nossa caminhada com o Senhor, ao longo da nossa vida, será que nós não temos deixado de ser como crianças? Porque se nós não nos tornarmos como crianças, nós nem entraremos no reino dos céus. Você está preocupado em quem vai ser o maior, mas se você não se tornar como uma criança, você jamais vai entrar. É preciso lembrar o que você deixou de ser quando cresceu. Então a gente precisa entender o que Jesus estava dizendo com ser como criança, não é verdade? Será que ele estava dizendo que ser como criança é ser infantil e imaturo? Quando a gente lê a Bíblia, a gente entende que não. Porque em vários momentos da Bíblia nós somos chamados a deixar de lado a meninice e a imaturidade. Paulo diz que, olha, eu queria alimentar vocês com alimento sólido, mas vocês são tão meninos que eu preciso dar leitinho espiritual para vocês. Então, Jesus não estava dizendo que nós precisamos ser imaturos e infantis. Será que ser criança é ser alguém que ainda não sabe de muita coisa, que não tem conhecimento? Também não era isso. Porque a Bíblia em vários pontos diz que a gente precisa buscar o conhecimento. Que quem despreza o conhecimento, despreza o próprio Deus. Mas então o que seria ser como criança? E eu vou dizer aqui bem rapidamente algumas características de criança que nós precisamos ter. Era isso que Jesus estava dizendo. Nós precisamos ser como criança porque nós precisamos ser humildes. Criança é humilde, irmão. Sabe por quê? Porque elas estão sempre abertas a aprender. Elas não são como nós. Nós achamos que sabemos demais. A gente acha que já sabe tudo. A gente acha que não é qualquer um que pode nos ensinar. As crianças não têm isso. Elas aprendem com tudo e com todos. Às vezes você vê a criança imitando um cachorro, ela aprendeu com um cachorro. Elas estão sempre abertas a aprender. As crianças, elas são humildes porque elas estão sempre abertas a perdoar. Já viu criança brincando? O outro tá com um pedaço de pau na cabeça do outro, que sobe o galo, aí vem chorando, achando ruim. Daqui a pouco eles estão brincando juntos. E quem é que fica com raiva, com ódio? O adulto. O adulto se intriga com o pai da outra criança, não suporta ver. Deus me dá fim daquele menino velho batendo no meu filho. Mas as crianças estão brincando. Elas são rápidas em perdoar. Elas perdoam com muita facilidade, Porque elas não estão presas ao orgulho. Elas são humildes. Elas preferem brincar com o outro, ter a companhia do outro, do que guardar aquele rancor, aquela raiva. Nós precisamos aprender com as crianças. Elas são humildes porque elas reconhecem que elas precisam de ajuda. Ô, irmãos, depois que a gente cresce, a gente acha que a gente pode fazer tudo. E a gente tem que fazer sozinho. Não é isso que o mundo grita pra gente? Você se basta. Você pode fazer sozinho. Criança não. Abre aqui o pirulito pra mim. Abre aqui o saco de pipoca. Elas pedem ajuda. Por isso que o Senhor usa as crianças como exemplo para nós. Nós precisamos ser humildes como as crianças. Uma outra característica das crianças que nós também precisamos aprender
é que as crianças, elas têm uma capacidade de se encantar, de se deslumbrar com tudo. Vocês já viram isso? Adulto, bicho besta, compra o brinquedo mais caro, o brinquedo mais colorido, o brinquedo com a bateria mais longa. O brinquedo canta, o brinquedo fala, o brinquedo pula, sapateia e gira. A criança quer brincar com a tampa da panela. A criança quer brincar com a caixa, com a sacola do presente. Ela não quer o presente. Porque elas não se encantam pelo valor que a coisa tem, mas pelo que a coisa é. Já viu aquela trend que viralizou de açafrão e a lanterna? Gente, aquilo não é uma besteira pra gente adulto? Meu Deus, açafrão, lanterna do celular, um copo. O olho das crianças brilhava. Não brilhava? Elas se encantam, elas se maravilham. Experimenta levar uma criança pra praia. Ela se vê diante daquele mar, ela diz, mãe, tem fim. Tem fim. Olha isso aqui, que coisa impressionante. Depois que a gente cresce, a gente deixa de se maravilhar com as coisas, né? Porque começa a fazer parte da nossa rotina. A gente olha para o mapa, aquela maravilha que o Senhor fez, diz, a areia, vou olhar o banco do carro, meu cabelo vai ficar duro, salve. Criança, meu Deus, olha que coisa linda, que imensidão azul, chuva, festa, chuva é festa, banho de chuva, lama, maravilha. A gente, vixe, o trânsito agora vai ficar caótico. Meu Deus do céu, que transtorno que é a chuva. A gente perdeu a capacidade de se maravilhar, de se encantar com as pequenas coisas. E o Senhor diz, nós precisamos ser como as crianças, que olham para o Senhor, que olham para a sua presença e se deslumbra. E se maravilha e diz, Santo Deus, eu fico maravilhado diante de Ti. O Senhor é muito mais, o Senhor é muito maior do que tudo aquilo que eu posso experimentar. Que olha para o que o Senhor faz, para a obra de Sua mão e diz, Senhor, eu fico deslumbrada, eu fico encantada, eu fico maravilhada. Como o meu Deus é grande, como o meu Deus é capaz de fazer isso. Como o meu Deus é lindo. Além disso, o relacionamento das crianças é maravilhoso. O Senhor diz que nós precisamos ser como criança nos nossos relacionamentos e no nosso relacionamento com eles. Você já reparou que criança, eu estou falando aqui mais de criança pequenininha, até os 4, 5 anos, porque depois que cresce, eles já estão tão acostumados com a gente, já entenderam tanto como é que funciona, como é que a nossa sociedade se organiza, que eles pegaram alguns hábitos da gente e alguns não são legais. Mas criança, menorzinha, o relacionamento deles é pautado no afeto. Se ele gosta de ti. Ele gosta daquele coleguinha porque o coleguinha é legal. Não é pautado na lógica do interesse, do que o que a pessoa pode fazer. Não é pautado na racionalidade. Eu convenci a criança a gostar daquele amigo. Não olha para a cor, não olha para a posição social, ele não olha para isso, ele simplesmente gosta. Ele simplesmente ama aquela pessoa, ama aquele amigo. O Senhor diz que nós precisamos ser como criança no nosso amor por Ele. Um amor puro, genuíno, não pautado no que o Senhor pode nos dar, mas em quem Ele é. Ele é nosso Pai. Nós precisamos ser como criança na dependência e na confiança simples. Irmão, se não fosse os pais, criança não sobrevive 2 dias. Ela depende de alguém que faça comida, de alguém que tenha um lugar para elas ficarem. Elas dependem de alguém que dê condições para que elas se vistam. E elas confiam que essa pessoa vai fazer. Elas confiam no que os pais falam. Promete uma coisa para a criança, ela acredita, ela jura de pé junto que você vai fazer. Quando eu era criança, a gente almoçava e jantava arroz com ovo. Lá em casa. Era arroz com ovo todo dia. Mas eu via aquelas bonecas que eram quase do meu tamanho. Eu olhava para o meu pai e dizia assim, ô pai, eu quero essa boneca, tu vai me dar? O papai vai te dar, filha. Meu pai nunca dizia que não ia dar. Nem que não tinha condições. Ele dizia, o papai vai te dar, viu?
quando ficar rico. Tô esperando até hoje. Eu já disse a ele que quando ele ficar rico, ele vai ficar pobre, que ele tá me devendo um bocado de coisa. Comer arroz com ovo todo dia devia me dar um sinal de que o meu pai não tinha condições para isso, não devia. Mas eu acreditava que ele podia. Eu acreditava que ele podia suprir as minhas necessidades. Eu acreditava que ele era capaz de realizar os meus sonhos. E essa é a confiança que o Senhor espera de nós. O Senhor não quer que nós sejamos adultos independentes, que consigam tudo na força do nosso braço. O Senhor quer que nós dependamos dele, porque na realidade, irmãos, querendo ou não, a gente depende. A gente só tem o fôlego de vida até o momento que ele disser que nós temos. Quando ele quiser tirar, acabou. Não há nada que você possa fazer. O Senhor quer que nós confiemos em sua palavra. Se ele disse que vai fazer, ele vai fazer. Não importa se parece que não vai acontecer. Não importa se as condições são contrárias. Ele quer que a gente olhe para ele como criança e creia. Ele é o nosso Pai. Ele vai fazer porque ele disse que vai fazer. Criança é assim. Criança tem uma fé pura e genuína. Ela confia. O Senhor quer que a gente seja assim também. Que a gente dependa e que a gente confie. Creia nele. Quando a gente cresce, a gente acha que a gente precisa merecer e pagar pelas coisas. Não é verdade? E às vezes, quando a gente se depara com o Evangelho de Cristo, isso buga a nossa cabeça. Porque não há nada que você faça que te torne merecedor. E não há dinheiro no mundo que compre. Aí a gente olha para o Evangelho e a gente se desespera. Porque enquanto adulta eu aprendi que eu preciso fazer por merecer. E eu preciso ter como pagar. Quando alguém me dá um presente, olha a cabeça de adulto, que coisa horrível. Quando alguém me dá um presente, eu começo a pensar em formas de recompensar aquela pessoa. Vocês acreditam? Porque eu não consigo simplesmente receber. Eu começo a pensar, não, eu preciso ser merecedora. E eu preciso pagar por esse presente, porque essa é a cabeça do adulto. Criança é assim. Não, ela nem tem. O Senhor quer que a gente seja como criança. Porque a gente nunca vai ser capaz de merecer a salvação. A gente nunca vai ser capaz de merecer o amor dele. A gente nunca vai ser capaz de merecer o perdão. E a gente não pode pagar por essas coisas. Isso é graça. A gente só precisa receber. Depender dele e confiar nele. Não há nada que a gente possa fazer. Não há como pagar. Então, queridos, nós precisamos ser como criança. Nós precisamos ser como criança não na imaturidade, mas na humildade, na dependência e na confiança de que o Senhor é o nosso Pai. A Bíblia nos ensina a chamar o nosso Deus de Abba. Abba é papaizinho. O Senhor é o nosso papaizinho. O Senhor nos convida hoje a voltar a ter um coração de criança. A deixar o orgulho de lado, o medo, a desconfiança. A voltar a confiar que o papai vai cuidar de tudo. O papai vai cuidar de tudo, queridos.